os outros com mágica, né? Com mentira. Então era proibido. Até a época de Kardec, comunicação com os mortos era proibido no âmbito religioso. Pouca gente se dá conta disso, do catolicismo e do protestantismo. Aí nos Estados Unidos começaram os fenômenos das irmãs Fox, né, que começaram a ter comunicação através de batidas, etc. Tinha um morto na casa, ele se identificou, comprovou que tinha e tal. Começou a ter. Só que o espiritismo era para nascer nos Estados Unidos. Isso o Chico falou para a gente. Na época do Abraham Lincoln já era para ser institucionalizado. O que aconteceu é que o Congresso americano, de maioria protestante, se baseou no Velho Testamento de que a comunicação com os mortos era proibido e abortaram o processo das irmãs Fox. Então, o espiritismo que era para nascer lá, morreu lá. Uhum. Aí foi para a Europa, Kardec foi chamado para replicar o espiritismo lá, trazer o espiritismo lá. Então Kardec veio como cientista, como um homem muito erudito, muito respeitado, com uma aura de grande professor, estudou com Pestalozzi. Para a gente ter uma ideia do alcance da tarefa do Kardec, o Instituto Pestalozzi era o maior instituto de ensino da Europa nessa época do século XIX. E o Pestalozzi era tido como um gênio da educação, um transformador da educação tradicional, que era aquela catedrática de impor a matéria e tem que saber a matéria dada e nada além daquilo. O Pestalozzi investiu no ser humano. O ser humano ele pode trazer por si mesmo inovações, ele pode crescer, ele pode produzir sozinho, ele pode usar o livre-arbítrio para ser um criador. O Pestalozzi era um gênio. E Kardec substituía o Pestalozzi. Então tinha o mesmo prestígio. Quando Napoleão, as guerras napoleônicas fracassaram na Rússia, o Instituto Pestalozzi deixou de ser uma escola de ensino e passou a ser um hospital para socorro dos combatentes aleijados, doentes, virou um ponto-socorro ali. E a área de ensino ali abortou. O Kardec saiu dali, era o Denis Leon, né, ainda. Foi para a França e introduziu o método Pestalozzi na França. No começo deu certo, tudo mais, ele ganhou muito prestígio e tudo mais, até que ele se interessou pelo problema das mesas girantes. Mas a mesa girante era um fenômeno de lazer. Então tinha um baile lá, nos salões da elite e tal, bonito, aquelas coreografias todas. De repente parava o baile, o pessoal punha uma mesinha, todo mundo ali curioso começava a ver a mesinha, usar o alfabeto para mandar mensagem para o pessoal da corte que estava ali assistindo aquilo. E o Kardec não queria saber disso, mas ele foi lá para ter, né, um amigo dele levou, ele achou, não, aí tem um fenômeno por trás que precisa ser estudado. Aí ele trouxe o mecanismo para as salas de estudo dele, começou a estudar e daí veio a produção. Quando você lê a obra do Kardec, você vê que ele fez todo o questionamento do Livro dos Espíritos, para os espíritos, ele fez perguntas para os espíritos, todas elas baseadas na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente. Então você vê que o Kardec tinha ele trouxe o espiritismo, mas ainda não era espírita. Percebe? Não tem muito conteúdo de Jesus, ele só questionou de Jesus o que ele alcançou ver no Evangelho, mas ele não entrou na vida de Jesus, no que Jesus falou diretamente para os apóstolos, enfim. O Evangelho mesmo, Kardec não trabalhou muito em cima. Produziu lá o Evangelho segundo o Espiritismo em cima das questões morais que Jesus deixou que se escrevesse. Mas o objetivo de Jesus não era só trazer um paradigma moral para a humanidade. Acima de tudo, Jesus queria ensinar o homem a viver, a produzir, a criar,
a ser independente, a ser autônomo. Pouca gente percebe isso no Evangelho de Jesus. E o Kardec passou por cima disso. Ele ficou no aspecto filosófico, as leis morais. Né? Se pegar as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, são os 10 mandamentos do Velho Testamento, replicado de uma maneira que ele, para escrever, é maravilhoso, é brilhante. Até hoje ele é assim, é um gênio. Né? Então, o Kardec se ateve muito mais ao que estava na Bíblia. Quando você coteja, e ele quebrou paradigmas da Bíblia, foi esse o grande... Ele foi um titânico, um gênio, né, de conseguir, com argumentos não só filosóficos, mas científicos, quebrar toda aquela estrutura do Velho Testamento, de que o mundo é feito em 6 dias, que não pode ser mudado, o mundo foi feito perfeito, não existia evolução, enfim, toda essa característica de coisa feita toda de uma vez, Kardec quebrou tudo isso. E como é que dizia a Bíblia? O homem tem uma única vida, o espírito é criado no momento da fecundação e depois da morte o espírito continua sem reencarnar, esperando o juízo final para ser julgado. Se ele foi bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno ou purgatório. Então não tinha opção. As escolhas são muito limitadas na Bíblia. E o Kardec quebrou isso com a reencarnação. Então, você depois que morre, você evolui através de outras vidas. Você resgata o mal que você fez em outra vida, o processo evolutivo é infinito, você vai chegar a um grau de luz, de luminosidade espiritual que ele, Jesus,